إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Por certo, o verdadeiro louvor só pertence a Allah. A Ele adoramos, a Ele imploramos ajuda, nele cremos, a Ele obedecemos. Nos amparamos nele contra o mal de nossas ações e o mal de nossas intenções. Aquele a quem Ele orienta é o orientado. E aquele a quem Ele não mostrou a orientação jamais encontrará tal orientação. Presto testemunho de que não existe nada que mereça adoração a não ser Allah, sozinho, sem sócios, sem parceiros. Dele é a soberania e dele é o louvor, e Ele sobre todas as coisas é onipotente, Ele sobre todas as coisas é onisciente. Na mão dele está o bem, e Ele é aquele que faz o que lhe deseja, faz o que lhe apraz, glorificado e exaltado sejas. Aconselho-me e a vós a temência a Allah tabaraka wa ta'ala. Como Allah azza wa jal, Ele fala, Ya ayyuhalladhina amanu taqullah, em uma ayah, em um versículo nobre. Em um nobre versículo, Allah tabaraka wa ta'ala começa falando, ó vós que credes, temam a Allah. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Temeis a Allah da verdadeira forma, com a verdadeira temência, e não morreis senão como sendo submissos, ou seja, submissos a Ele, glorificado e exaltado sejas. Estamos hoje no dia 10 ou 11 de Sha'ban, e já estamos próximos do Ramadã. E lembrando que no Ramadã não é senão a escola de todo muçulmano. Todo crente, todo muçulmano terá que adentrar essa escola. E todo ser humano adentrá-la-á. Todo ser humano irá adentrar a esta escola, porém alguns seres humanos estarão como sendo daqueles crentes. E alguns dentre os outros estarão sendo dentre aqueles, nos amparamos em Allah, dentre os descrentes. Devemos pegar duas questões e firmá-las com a permissão e misericórdia de Allah tabaraka wa ta'ala. Uma, saber que esse mês, esta escola, é obrigatória para nós. Porém não obrigatória na forma de você fazer e não lucrar. Pelo contrário, você fará e você irá o que? Lucrar. E a segunda questão é que se dentre as pessoas que irão ali por ele passá-lo em vida, não tendo o imã, não tendo a fé, devemos nos empenhar em todos os anos, todos os dias, todos os segundos, todos os milésimos, todos os centésimos, para fazermos a divulgação, para chamarmos a pessoa para a exortação, para aconselhá-lo, para exortá-lo, para chegar ali com um dito benéfico, singelo e claro e aconselhá-lo a temência a Allah tabaraka wa ta'ala, aconselhá-lo a evidência da orientação que só se dá a Allah tabaraka wa ta'ala. Dentre os versículos, Allah tabaraka wa ta'ala fala que terá ali um inimigo, existirá algo que se o crente não souber lidar e o crente não se souber ali sobre aquela criatura, se refugiar em Allah tabaraka wa ta'ala, poderá estar ali impaciente, poderá estar ali não conseguindo fazer as boas ações, não conseguindo orientar e ser dentre os orientados e orientadores no caminho de Allah. Não é senão como Allah tabaraka wa ta'ala fala, Innama dhalikum shaytanu yukhawwifu awliya'ah. Allah tabaraka wa ta'ala fala, apenas isso é o shaitan. Apenas isso é o Satanás, aquele que está amedrontando os seus aliados. فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونَ. Então não os temeis. وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. E temam-me se sois dentre os crentes. Se vocês estão sendo dentre os crentes, aqueles que têm a convicção em Allah tabaraka wa ta'ala, lembrando que a crença não é apenas aquilo que os sábios, rahimahumullah tabaraka wa ta'ala, que Deus tenha misericórdia de todos eles e faça com que floresça, cresça sábios Rabbaniyun, aqueles sábios assenhorados na religião de Allah tabaraka wa ta'ala, sobre a evidência do Kitab e da Sunnah do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Dentre os sábios falaram que o iman, que a fé, é o dito com a língua, é a ação com os pés, os membros, e a confirmação que estará dentro do coração, ou como eles falaram no dito benéfico, subhanallah. Porém o iman, a fé,
também está no crente acreditar, ter al-yaqin, a convicção, a certeza de que Allah tabaraka wa ta'ala merece a adoração e que se ele merece a adoração, dentre os nomes e atributos dele tabaraka wa ta'ala, não é senão ar-Rahman, o misericordioso, um exemplo. O misericordioso que tem a misericórdia é o único que dará a misericórdia e é o único que deverá ser requerida a tal misericórdia dele tabaraka wa ta'ala. Então Allah tabaraka wa ta'ala menciona neste versículo que dentre as pessoas estarão temendo o shaitan, ou estarão temendo as pessoas em si. Uma pessoa shaitania, ou um jinn shaitani, estará ali temendo aqueles seres, temendo aquelas criaturas. E o temor, meus irmãos, pode ser aquilo que tira a pessoa do Islã, al-khawf, o medo, o temor. Aquele desespero que a criatura tem de fazer algo, almejando e buscando, se ela faz se tem aquele medo, ou pelo aquele medo faz uma ação para outro além de Allah, poderá cair naquele medo que é o medo errôneo, o medo ruim. Como falaram, como chega no Kitab al-Tawhid, اعلم أن الخوف تارة يقع عبادة. Saiba que o khawf, o medo, às vezes poderá ser considerado uma ibada. O medo poderá ser considerado uma adoração. وتارة يقع طبيعة وعادة. E às vezes aquele medo, ele pode ser caído, pode ser contabilizado dentre o medo natural, o medo comum das pessoas. O medo do escuro, o medo do animal, o medo do cachorro, o medo de passar um espinho e se arranhar, é um medo comum. Porém, aquele medo anterior mencionado, que é o medo que se tornará uma adoração, só devemos ter por Allah tabaraka wa ta'ala, a temência verdadeira dele, tabaraka wa ta'ala. Kama yuqal, فإن كان الخوف والخشية خوف التأله والتعبد وتقرب إلى من يخافه. Se esse medo, for algo tido como uma adoração, esse medo ou essa temência for algo como algo para adorar, o motivo de se adorar, o motivo de fazer a adoração, o motivo de você ficar contrito, sincero, o motivo de você se aproximar daquele que você está tendo medo, você está temendo. Um exemplo, nós tememos a Allah tabaraka wa ta'ala, devemos temer a Deus, glorificado e exaltado sejas. Aquele temor benéfico, aquele medo benéfico que nos irá aproximar dele, tabaraka wa ta'ala. Não é aquele medo maléfico, o medo comum, vamos falar assim, da criatura, do invisível, do escuro que você tem, ou daquele animal que pode te machucar. Você tem o medo, você foge daquela criatura. Você foge, não sabe como ele irá te atacar, não sabe até quando ele irá te prejudicar. É um medo comum do ser humano. A criança, quando deixada no quarto com a luz apagada, ela tem medo. É um medo natural do ser humano. E o ser humano não será questionado por esse medo, exceto se ele usar e inverter aquilo como sendo uma ibada, uma adoração. Seja de se aproximar daquele que ele tem medo, seja de adorar aquele que ele tem medo, seja como mencionado, bidu'a'in ila ta'atin batina. Seja com um du'a, uma súplica para uma obediência interna. Uma obediência, um exemplo. A pessoa tem medo de fulano. E aquele medo que ele tem pelo fulano, não mencionado qualquer pessoa ou qualquer criatura, faz com que ele faça uma adoração, faz com que ele faça uma ação que ele ficará mais contrito, que ele ficará mais submisso. Ele está trocando aquele medo que deveria ser por Allah, jogando para uma criatura de Allah. Wa khawfun sirriyun. Ou seja, é um medo secreto, é um medo que a pessoa só deixa dentro do coração dela, mantém dentro do coração e não poderá existir exceto por Allah tabaraka wa ta'ala. Se a pessoa faz isso, esse tipo de medo, de temência, de receio para outro além de Allah, ele caiu no politeísmo maior, aquilo que Allah tabaraka wa ta'ala não perdoa. وَمَنْ خَشِيَ غَيْرَ اللَّهِ فَقَدْ جَعَلَ لِلَّهِ نِدًّا فِي الْخَشْيَةِ كَمَنْ جَعَلَ لِلَّهِ نِدًّا فِي الْمَحَبَّةِ. O mesmo exemplo, vamos dar aquela pessoa que teme alguma criatura igual a Allah, ou junto com Allah, fez ali para Allah tabaraka wa ta'ala, nos amparamos em Allah sobre isso, fez para Allah um parceiro na temência, no medo. Assim como as pessoas às vezes amam a outras maior do que Allah. Então fizeram um parceiro junto a Allah no amor. Então pegamos, a pessoa tem medo, tem a temência, o respeito, deverá ter por Allah.
tem um amor, a veneração, a adoração, só deverá ter por Allah tabaraka wa taqaddasa wa ta'ala. كمن يخشى من صاحب القبر أن يقع به مكروها إلى آخره أو ما شابه ذلك من الأمور. Dentre as pessoas que temem aquele habitante do túmulo, aquela pessoa que seremos dentre elas, que estaremos junto a elas, porém não estamos sabendo quando estaremos ali as alcançando, não sabemos, não estamos inteirados do invisível. Porém aquela pessoa tem medo daquele defunto, daquele moribundo, tem medo deles, subhanallah, e acaba fazendo algumas ações, seja faz uma adoração ou faz algo com receio de que assole a ele algo. Um exemplo, aqueles falsas crendices ou superstições, como podemos estar mencionando. Aquele foi o primeiro medo. Não é senão um medo que tira a pessoa do Islã, não faz com que a pessoa se aproxime de Allah tabaraka wa ta'ala, e nos amparamos em Allah. O segundo medo é o medo comum do ser humano. وَإِنْ كَانَ الْخَوْفُ طَبِيعِيًّا. E se esse medo for um medo natural, كَمَنْ يَخْشَى مِنْ عَدُوٍ, como a pessoa que tem o medo de um inimigo, ou de um animal feroz, ou de uma cobra, ou do escuro, é um medo comum, que poderá aumentar por motivos, e poderá abaixar, reduzir por motivos. Então, se conhecemos dentre os nossos filhos aqui, ou dentre as nossas esposas, ou dentre os nossos amigos aqui do lado, os nossos companheiros da dunya, da vida terrena, se eles têm medo de algo, não vamos usar o meio para chegar ao medo deles. Todo mundo tem medo, às vezes se assusta com um susto. A pessoa assusta a outra. Aquilo estará amedrontando o teu irmão na fé. Então não devemos facilitar que chegue aqueles meios para que ele tenha medo. Da mesma forma que não desejaríamos que alguém nos assustasse, seja brincando ou seja ali prejudicando a pessoa. Então mesmo nas questões comuns, os medos comuns, não devemos facilitar para que os irmãos tenham medo, subhanallah. E o shaitan, ele é hábil, ele é um ser, subhanallah, uma criatura literalmente inteligente em relação ao ser humano. Está mais avançado do que nós em relação ao tempo de criação, está mais avançado do que nós na questão do invisível. Estamos aqui frágeis, estamos aqui vendo apenas aquilo que nos alcança à vista e aquilo que Allah permitiu que olhemos. Porém o shaitan, ele joga aquele medo dentro do coração da criatura, ou no coração ele não tem acesso, porém ele sussurra, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, aquele que sussurra nos peitos dos homens. O coração apenas Allah tabaraka wa ta'ala é o comandador, é aquele que mantém, o mantenedor tabaraka wa ta'ala. Porém o shaitan chega com um waswas, um sussurro, jogando ali naquela caixa torácica do ser humano, jogando, e o ser humano tendo medo, amedrontando, tentando ali, tendo aquelas superstições. Nos amparamos em Allah, e dentre as evidências disso é que Allah tabaraka wa ta'ala diz: إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Apenas creem em Allah, apenas frequentam as mesquitas, as casas de Allah, aqueles que creem em Allah e no último dia, وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ, aqueles que fazem a oração e dão a caridade. Não é aqueles que rezam, aqueles que oram, pelo simples fato de levantar Allahu Akbar, ruku, qiyam, sujud wa ma shabaha dhalika. Não. Subhanallah. Não é senão a pessoa que edifica a salah. A salah tem pilares, princípios, condições, benefícios. A pessoa leva a cabo aquela oração da forma correta, como se ela fosse edificar uma casa, construir a casa com os alicerces. Não foi uma casa de palha sem alicerce algum, porém se fosse uma casa de palha com um alicerce, teria ali fixado, firmado e não derrubado, e não sido dentre as caídas. A pessoa que faz a salah e dá o zakah, وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ, e não teme exceto a Allah. Suplicamos a Allah tabaraka wa ta'ala que nos faça dentre aqueles que temem apenas a Ele tabaraka wa ta'ala. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم فادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيد الفقهاء وعلى آله وأصحابه العلماء. Subhanallah, estamos falando sobre o temor, o medo, sobre aquilo que o ser humano já tem em seu coração como algo natural. Porém esse algo natural, se não manuseado, se não lapidado, se não ali precavido e tido com conhecimento, a pessoa tem aquilo, sabe que aquilo existe e conhece que algo poderá afetá-lo. E sabe que aquilo que pode afetá-lo não é senão dentre os sussurros
do shaitan, que acaba amedrontando a pessoa de ir nas masajid. Na'udhu billah. O shaitan amedronta as pessoas a irem na masjid, um exemplo. Pois não frequentam a masjid, exceto aqueles que creem em Allah, no último dia, esperando contritos o hisab, o ajuste de contas de Allah tabaraka wa ta'ala. Vão na masjid apenas para isso. Walam yakhsha illa Allah. E não temem exceto a Allah tabaraka wa ta'ala. Olhem que virtude, alhamdulillah. Alhamdulillah, aquele que nos fez dentre esta aya, daquelas pessoas que estão dentro da aya, não frequentam al-masajid, as casas de Allah, a não ser aqueles que creem em Allah, confiam em Allah, obedecem a Allah, creem e amam a Ele, tabaraka wa ta'ala, e não temem exceto a Ele, fazem a salah, dão o zakah, e não temem exceto a Ele, tabaraka wa ta'ala, alhamdulillah. يقول أبو درداء رضي الله عنه أبو درداء من الصحابة رضي الله عنه disse لولا أن الله عز وجل se não fosse Allah tabaraka wa ta'ala لولا أن الله عز وجل يدفع بمن يحضر المساجد se não fosse Allah tabaraka wa ta'ala que defendesse os crentes literalmente, ou defendesse colocando as pessoas que vão al masajid, as mesquitas, عمن لا يحضرها, sobre aquelas pessoas que não a frequentam, ou com aqueles combatentes no caminho de Allah, que Allah nos faça dentre eles, junto a eles, aqueles que combatem no caminho de Allah, em relação àqueles que não combatem, por motivos da dunya. Teria-o chegado o castigo indubitavelmente, do nada, sem menos se perceber, ali na frente dos olhos. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Dentre os versículos, Allah tabaraka wa ta'ala diz: "Wa minan nasi man yaqulu amanna billah." Dentre as pessoas, aquelas que falam com as suas línguas, cremos em Allah. Fa idha udiya fillah. E dentre aquelas pessoas, aquelas que falam, creio em Allah. Cremos em Allah. E quando são provados, assolados por Allah, testados, colocados em prova, assolados da dunya algo, apenas porque eles estavam crendo em Allah. Como o exemplo dos profetas e mensageiros, que a paz de Allah esteja sobre todos eles. Todo profeta e mensageiro foi testado por Allah, foi provado ali porque ele estava na obediência de Allah tabaraka wa ta'ala. Apenas por isso. Não foi testado porque estava roubando, adulterando, sacrificando, matando, enganando, falsificando, debochando. Não. Wallahi, estavam ali por causa da obediência a Allah tabaraka wa ta'ala. Dentre eles perderam famílias, dentre eles perderam a si próprios a vida, ou seja, não as ações, porém perderam ali a vida na obediência a Allah tabaraka wa ta'ala. Porém, quando chega para eles algo, ja'ala fitnatan nasi ka'adhabillah, eles fazem aquela fitna das pessoas como se fosse um castigo de Allah tabaraka wa ta'ala, provindo de Allah. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا, hadith ao qual, quando fala marfu'an, é aquele hadith ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه من فعل أو قول أو تقرير. Hadith, quando chega o hadith falando marfu'an, literalmente elevado, é aquele hadith que é direto, sarihun, diretamente ao profeta sallallahu alaihi wasallam, seja por um dito que ele disse, seja por uma ação que ele fez, ou seja por algo que ele concordou, seja algo que os sahaba fizeram na frente do profeta e o profeta não proibiu e não licitou, ele estava ali concordando. Então um hadith que chega com um peso, Inna min da'fil yaqini, dentre as coisas que são da fraqueza do yaqin, da certeza, dentre o motivo da fraqueza da certeza do servo, an turdiya an-nasa bi sakhatillah, é que as pessoas busquem satisfazer an turdiya an-nasa bi sakhatillah, é que as pessoas busquem satisfazer as pessoas com o desagrado, a indignação de Allah. وَأَن تَحْمَدَهُمْ عَلَى رِزْقِ اللَّهِ, e que as pessoas louvem as outras pelo rizq de Allah. Allah te deu este copo d'água, alhamdulillah, o sustento dele. E a pessoa ainda chega querendo ser louvada, tudo é para mim, me louvem, me exaltem, como o exemplo de Faraó, não conheço na terra exceto eu como Deus. Dentre as virtudes, as coisas que vocês têm aí, é tudo meu, tudo provindo de mim. E vemos o exemplo que se deu Faraó e seu povo. E dentre as coisas é que a pessoa acabe ali desprezando a outra por aquilo que Allah não deu, por aquilo que Allah não te deu. Allah tabaraka wa ta'ala não te deu, aquilo que você almeja agora, e chega